Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 23, dia 12 de agosto de 2023. Jesus rejeitado em Nazaré. Lucas, capítulo 4, versículo 23 ao versículo 32. E ele lhes disse: sem dúvida, vocês me citarão este provérbio: médico, cure-se. O que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça aqui em sua cidade natal também. E ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito em sua terra natal. Mas, em verdade vos digo que havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, quando os céus se fecharam 3 anos e 6 meses, e uma grande fome sobreveio toda a terra. E Elias não foi enviado a nenhum deles, mas somente a Sarepta, na terra de Sidom, a uma viúva, e havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, mas somente Naamã, o sírio. Quando ouviram essas coisas, todos na sinagoga se encheram de ira. E eles se levantaram e o expulsaram da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual sua cidade foi construída, para que pudessem julgá-lo do penhasco. Mas, passando pelo meio deles, foi-se embora e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. E ele os ensinava nos sábados, e eles se admiravam de seu ensino, porque a sua palavra tinha autoridade. Lucas 4, 23, 32. 3 grandes lições se destacam na face desta passagem. Cada um merece a atenção de todos os que desejam sabedoria espiritual. Aprendemos por uma coisa como os homens são aptos a desprezar os mais altos privilégios quando estão familiarizados com eles. Vemos isso na conduta dos homens de Nazaré quando ouviram o Senhor Jesus pregar. Eles não encontraram nenhuma falha em seu sermão. Eles não podiam apontar nenhuma inconsistência em sua vida passada. Mas, porque o pregador havia morado entre eles 30 anos, e seu rosto, voz e aparência eram familiares a eles, eles não aceitaram sua doutrina. Disseram uns aos outros: não é este o filho de José? É possível que alguém tão conhecido como este homem possa ser o Cristo? E eles tiraram dos lábios do nosso Senhor o solene ditado: nenhum profeta é aceito em seu próprio país. Faremos bem em lembrar esta lição em matérias de ordenanças e meios de graça. Sempre corremos o risco de subestimá-los quando os temos em abundância. Estamos aptos a pensar levianamente no privilégio de uma Bíblia aberta, um Evangelho pregado e a liberdade de nos reunirmos para adoração pública. Crescemos em meio a essas coisas e estamos acostumados a tê-las sem problema. E a consequência é que muitas vezes as consideramos muito baratas e subestimamos a extensão de nossas misericórdias. Cuidemos do nosso próprio coração no uso das coisas sagradas. Por mais que leiamos a Bíblia, nunca a leiamos sem profunda reverência. Sempre que ouvimos o nome de Cristo, nunca esqueçamos que Ele é o único mediador em quem está a vida. Até mesmo o maná que desceu do céu foi finalmente desprezado por Israel como alimento sem valor. Números 21, 5. E um dia mau para nossas almas, quando Cristo está no meio de nós. E, no entanto, por causa de nossa familiaridade com seu nome, é pouco estimado. Aprendemos, por outro lado, quão amargamente a natureza humana não gosta da doutrina da sabedoria de Deus. Vemos isso na conduta dos judeus de Nazaré, quando nosso Senhor os lembrou que Deus não tinha obrigação de fazer milagres entre eles. Não havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias? Sem dúvida, havia.
No entanto, a nenhum deles o profeta foi enviado. Todos foram preteridos em favor de uma viúva gentia em Sarepta. Não havia muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu? Sem dúvida, havia. No entanto, nenhum deles foi concedido o privilégio da cura, a não ser Naamã, o sírio. Foi o único que foi purificado. Uma doutrina como essa era intolerável para os judeus de Nazaré. Isso feriu seu orgulho e presunção. Ensinava-lhes que Deus não era devedor de homem algum e que se eles próprios fossem preteridos na distribuição de suas misericórdias, não tinham o direito de encontrar falhas. Eles não podiam suportar seu ensino. Eles estavam cheios de raiva. Eles expulsaram nosso Senhor de sua cidade, e se não fosse por um exercício de poder milagroso de sua parte, eles sem dúvida o teriam matado violentamente ao arremessá-lo do penhasco. De todas as doutrinas da Bíblia, nenhuma é tão ofensiva à natureza humana quanto a doutrina da soberania de Deus. O homem pode suportar que lhe digam que Deus é grande, justo, santo e puro. Mas ser dito que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, que ele não dá conta de seus assuntos, que não é daquele que quer nem daquele que corre, mas de Deus que mostra misericórdia. Estas são verdades que o homem natural não pode suportar. Eles muitas vezes despertam toda a sua inimizade contra Deus e o enchem de ira. Nada em suma fará com que ele se submeta a eles, a não ser o ensinamento humilhante do Espírito Santo. Vamos estabelecer em nossas mentes que, gostemos ou não, a soberania de Deus é uma doutrina claramente revelada na Bíblia. É um fato claramente a ser visto no mundo. Com base em nenhum outro princípio, podemos explicar por que alguns membros de uma família são convertidos e outros vivem e morrem em pecado. Por que algumas partes da terra são iluminadas pelo cristianismo e outras permanecem enterradas no paganismo. Uma única conta pode ser dada de tudo isso. Tudo é ordenado pela mão soberana de Deus. Oremos por humildade em relação a esse ensinamento profundo. Nunca duvidemos de que no último dia o mundo inteiro estará convencido de que aquele que agora não dá conta de seus assuntos fez todas as coisas bem. Aprendemos por fim com esta passagem quão diligentemente devemos perseverar em fazer o bem, apesar dos desânimos. Sem dúvida, devemos tirar esta lição da conduta de nosso Senhor após sua rejeição em Nazaré. Não se comoveu com o tratamento duro que recebeu. Ele trabalha pacientemente, lançado de um lugar, ele passa para outro. Expulso de Nazaré, ele vem a Cafarnaum e lá ensina no sábado. Tal deve ser a conduta de todo o povo de Cristo, qualquer que seja o trabalho para o qual são chamados. Eles devem continuar pacientemente nele e não desistir por falta de sucesso. Sejam pregadores, professores, visitantes ou missionários, eles devem trabalhar e não desmaiar. Muitas vezes há mais agitação no coração e na consciência das pessoas do que aqueles que ensinam e pregam para elas cientes. Há trabalho preparatório a ser feito em muitas partes da vinha de Deus, que é tão necessário quanto qualquer outro trabalho, embora não tão agradável à carne e ao sangue. Deve haver semeadores, assim como os ceifeiros. Deve haver alguns para quebrar o solo e tirar as pedras, assim como alguns para recolher na colheita. Que cada um trabalhe em seu próprio lugar. Está chegando o dia em que cada um será recompensado de acordo com seu trabalho. Os próprios desânimos com que nos deparamos nos capacitam a mostrar ao mundo que existem coisas como fé e paciência.
Quando os homens nos veem trabalhando, apesar do tratamento que Jesus recebeu em Nazaré, isso os faz pensar? Convence-os de que, em todo caso, estamos convencidos de que temos a verdade do nosso lado? Amém. Tem continuação. Senhor, manifesta na Tua palavra, para que almas possam se render a Teus pés. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.